Realmente, agora é boa noite, né? E eu vou começar já com Provérbios também. Quando a pastora falou do Provérbios, eu falei, gente, será que é o mesmo que essa parte a gente não tinha alinhado? E eu vou começar com esse Provérbios 21:5, porque primeiro a ele, né, toda a glória. E onde fala 21, no versículo 5, o Senhor nos diz que os planos do dirigente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. E a gente vê muito que essa falta de planejamento, essa ansiedade dos nossos dias realmente nos cegam em muitos pontos. E realmente eu quero agradecer mais uma vez a Deus, porque para mim é um privilégio estar aqui com essas mulheres que buscam não apenas dinheiro, né, mas buscam realmente ter propósito. E a Monique abriu nosso coração aí para a gente entender que dinheiro é, sim, um assunto de alma. E eu queria realmente deixar um alerta aí para todas vocês, que uma alma curada, sem uma ferramenta de governo, ela pode se perder. Então, eu venho aqui com muita alegria aí pela vida de cada uma, por ter essa oportunidade, realmente trazer essa ferramenta que nos vai trazer mais clareza, entendimento e consciência. Então, antes de começar, eu vou falar brevemente aqui um pouquinho da minha experiência. Eu venho de... Meu nome é Ana Paula, né? Eu venho de 20 anos no setor, mais de 20 anos no setor financeiro. Eu sempre trabalhei muito com crédito, com empréstimos. E o que eu percebi? Que a maioria das pessoas, elas se perdem não porque elas ganham, mas muitas vezes pela falta de governo naquilo que elas têm, que elas recebem. Então, elas não têm esse governo e se perdem ali, justamente porque são muitas coisas e a gente vai se perdendo, enfim. E quando a gente tem a gente consegue fazer essa administração, a gente realmente consegue ter essa clareza e tomar a decisão certa. É como se fosse um GPS mesmo, para você saber aonde você quer chegar, você tem que primeiro colocar o ponto de partida. Então, gente, eu venho até fazer aqui uma reflexão. Quando a gente fala de dinheiro, de crédito, já passando para a parte prática, ainda muito impactado com o que a Monique falou. Então, vocês têm paciência comigo, porque eu estremeci também. Eu anotei, ó, aqui, ó, 3 páginas. Mas vamos lá. Vou trazer agora bem a parte prática, que o nosso Deus é assim, ele abre a nossa mente e depois ele vem ensinando agora como fazer. Essa é uma imersão que, além da teoria, mostra como fazer. A gente vê muito nessa parte do crédito, eu que já trabalhei muito, não desmerecendo o quanto se ganha, mas não é só o quanto você ganha, é como você administra, como você governa aquilo que passa nas suas mãos. Então, pensa comigo, né? Qual dessas opções é melhor para a sua saúde financeira? Alguém que ganha aí uma média de R$ 5.000 por mês, mas tá gastando 5.500 que seja, vivendo cheque especial, ou alguém que ganha R$ 3.500 por mês, mais desses R$ 3.500, essa pessoa aí tem um custo, né, um gasto mensal de R$ 3.500, ou seja, ela gasta ali bem menos, ela dorme mais em paz e pode se programar para fazer até uma reserva. Então, aonde que começa a nossa cura? Né? Hoje, a gente recebeu aqui um ambiente tecnicamente organizado para realmente florescer as nossas finanças. E eu vou trazer para vocês como um presente aí, né, uma planilha. E ela não é só um arquivo Excel, não. Ela realmente é intencional, ela é um solo preparado para a gente receber exatamente essa semente que foi plantada. Então, meu papel hoje para essas mulheres aí lindas, decididas, é mostrar um pouco do método que eu estou terminando de desenvolver, que é a minha educação financeira. E nesse método eu peguei como inspiração um pouco do Eduardo Amuri,
que ele fala o seguinte: quando nós reservamos um tempo para pensar no dinheiro agora, justamente para a gente não ter que pensar em dinheiro o tempo todo. Então, planejamento não é sobre restrição ou escassez, é sobre liberdade, sobre poder de escolha. Então, eu vou vir trazer para vocês essa mentalidade do método que, para a honra e glória do Senhor, eu desenvolvi, que é esse Minha Educação Financeira. A gente vai sair definitivamente ali do que eu acho que eu gasto, enfim, para a gente ter essa clareza, essa consciência. Então, eu vou utilizar com vocês, que é o método que eu utilizo aqui no Minha Educação Financeira, a regra 50, 30, 20. Ana, como que é isso? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. A gente tem essa regra, ela é totalmente adaptada à realidade do nosso país, apesar que eu sei até que tem gente de fora aqui, uma realidade financeira global também, ou seja, você não precisa, a educação financeira, ela se adapta aí em qualquer lugar que você tiver do mundo. E como que é essa regra 50, 30, 20? Ela é destinada da seguinte forma: 50% que a gente ganha para a gente ter as nossas necessidades básicas satisfeitas. Como que é isso? É o custo que você tem de vida ali real, que te mantém, né, vivendo, pagando as suas contas. Então, quando este número a gente ultrapassa aí, por exemplo, 50% do que a gente ganha, a gente não tem um problema só com gastos, não. A gente começa a ter um desafio e um padrão de vida que tem que ser ajustado para que a gente possa respirar. Então, os 50% seria para a gente não só pagar tudo da nossa vida, mas a gente realmente ter esse entendimento de que quando a gente ultrapassa, a gente tem que começar a ligar um alerta, falar: opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, como diz a pastora, coragem, verdade, humildade, para ver o que eu posso melhorar. Os 30%, então eu falei dos 50% para a gente ter realmente ali as necessidades da nossa vida. Os 30% já seria mais um estilo de vida. É aqui aonde que vai morar a nossa alma. Por quê? Porque é o nosso lazer, é o nosso café com as amigas, é aquele presente especial. Sem essa fatia, gente, o planejamento morre. Por quê? Porque ninguém suporta viver apenas de pagar boleto, não. E a gente vê isso muito hoje, né? As pessoas se preocupam, querem pagar boleto e não colocam esse percentual aí para o que eu chamo aqui no método de estilo de vida, das nossas. Porque sem prazer, sem um pouco de dopamina, a gente vai entrar no burnout. Enfim, é muito perigoso isso para o cérebro. E 20% que seria aí da parte dos rendimentos, a gente destina para onde? Para as prioridades financeiras. É aqui, gente, que separa as amadoras das governantes. Este valor é exatamente o seu exército para aniquilar dívidas, para construir o seu legado por meio de investimentos sólidos. Então, quando a gente consegue organizar isso, a gente consegue ter não só a consciência, a clareza, mas tudo que a gente precisa para estar geralmente com aquelas armas, né? Para estar munido das armas que a gente precisa para lutar ali o bom combate. E eu vou trazer agora para vocês, eu vou compartilhar a minha parte prática, que é exatamente essa ferramenta que vocês vão serem presenteados com ela, que é essa planilha, mas ela foi desenhada com papel mesmo para ser um GPS da sua liberdade financeira. E eu quero falar o seguinte: Deus, na soberania dele, é incrível, gente. Eu vou passar aqui a planilha, também eu vou compartilhar para vocês entenderem como que veio essa questão do alto para mim e como que a gente vai desenhar ela da melhor forma. Eu quero que vocês me falam aí deixa eu ver já está compartilhando. Vi aqui. Vamos lá, então. Quando essa planilha, vocês todas vão receber. Ela já tem na primeira parte aqui, a introdução, um passo a passo de como você vai utilizar.
Então, o primeiro passo é planejar o uso do dinheiro. Para isso é fundamental que a gente saiba quanto que a gente ganha e quanto que a gente gasta. Então, uma planilha é uma ótima, é a melhor opção da gente fazer essa organização. Como eu falei com vocês, né, antes ali do autor do Eduardo Amuri, eu vou repetir. Nós reservamos um tempo para pensar em dinheiro agora, justamente para não precisar pensar nele o tempo todo. Então, qual que é a sugestão dessa planilha, a princípio? Que a gente, aqui está falando um pouco, né, das receitas, falando o que é investimento, está primeiro mostrando para vocês o que é cada coisa, e as despesas. Então, quando eu venho aqui na parte do orçamento, aqui tem as despesas tanto fixas, que se repetem mensalmente, e as variáveis. Então, esse material, vocês não precisam preocupar, todas vão receber. E agora, aqui vem a nossa planilha. Estou passando ela assim para vocês darem uma olhada assim por cima. Eu não vou ficar aqui muito tempo nela, porque eu vou deixar ela para vocês, cada um preencher do seu jeito. Se tiver dúvida, a gente vai deixar isso aberto. A gente vai. Aqui está até descrito assim, né? Preencha a planilha toda, considerando uma estimativa dos gastos do ano. E depois você vai revisando o que você fez cada mês. Apague ou inclui linha conforme a necessidade. Por quê, gente? Aqui, a primeira questão dessa planilha que eu tenho aqui na educação financeira, eu vou deixar ela aqui sempre e vou continuando falando com vocês. Eu tenho a inversão do fluxo. O que é isso, Ana? É o seguinte, essa planilha, a gente começa falando das receitas. E por quê? Tecnicamente, isso chama pagar-se primeiro. Ana, mas como assim pagar primeiro, né? Se você espera o fim do mês para ver o que você sobra, a sua criança interior vai garantir que não sobre nada. Então, o governo começa com a retenção da fonte. E é tão interessante isso, como que é o mundo físico, e isso acontece, né? A gente está falando aqui do mundo espiritual agora. O governo começa com a retenção na fonte, e isso repete no físico. Todo mundo, principalmente se você for CLT, você primeiro tem que pagar o governo aqui. Você imagina, gente, hoje nós temos no mundo 195 países. Desses 195 países, cada um vai ter sua regra, sua lei, o seu regimento, a sua parte jurídica, fiscal, mas todo mundo, a parte do governo, todo governo retém já lá em cima, é algo assim, retém na fonte. E o que eu quero falar com vocês agora, trazendo para o mundo espiritual, no mundo espiritual só existem dois governos. Tem o governo do Senhor e o governo do nosso adversário. Então, não existe dona neutra, espaços não ficam vazios. É um governo bem organizado, esses dois governos. E quando a gente traz isso para o FIS, que é colocar aqui numa planilha, a gente tem que ter a primeira coisa, os princípios inegociáveis. Porque se eu estou trabalhando aqui, não importa, aqui tem uma mentorada até da Inglaterra, né, da Munique, fora do Brasil, ou seja, é a mesma coisa, a gente está sobre esses dois governos. Então, quais são os princípios inegociáveis que a gente tem que ter? Como mulheres abençoadas, nós sabemos que apenas administramos o que é de Deus. Então, gente, pelo amor de Deus, muita gente pensa assim, a gente fala às vezes, né? Eu ganhei, eu tive. Gente, tudo o Senhor, ele deixa a gente usar. É uma coisa, nós somos mordomos, mas a gente não tem nem a nossa vida, a gente não sabe até quando vai ficar aqui, enfim. Então, quando a gente traz essa questão que somos apenas administradores do que é de Deus, aí você começa já a cair uma ficha. Depois disso, depois dessa ficha que cai, você pensa assim, bem, como a gente é administradora, eu até coloquei aqui uma linha na nossa planilha que é justamente falando do dízimo. Por quê? Porque quando a gente honra o Senhor com as nossas primícias e doações, né, a gente acredita que nenhuma semente volta vazia. E eu quero até que vocês anotem isso, por favor. Quando a gente é generosa,
e pede ao Espírito Santo que ele nos mostre ele para realmente abençoar vidas. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe, gente, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Essa eu quero que vocês anotem. Deus não fica devendo nada para ninguém. Portanto, se nós devolvemos ao Senhor ali 10% do que ele já nos entregou primeiro. O governo, independente do governo ser o governo de agora, o outro governo, ou vir um novo governo, já não retém na fonte? Inclusive, até para o empresário. O empresário ele é obrigado a pagar tributo. Quando ele não paga, ele tem problema não só fiscal, ele tem problema de crédito, que é a parte até que eu domino muito. Ou seja, realmente, a gente tem que colocar prioridades, senão a gente vai fazer o que eu falei, se a gente não faz o que tem que ser feito, a nossa criança interior vai garantir que não sobre nada. Então, como que a gente vai fazer, vai organizar? A gente vai colocar tudo, trazer ali clareza e consciência na nossa planilha, e depois disso, a gente vai, né, aqui tem tudo, ó, salário, aluguel, pensão, 13º. A gente vai ver que não tem nenhuma surpresa, nada vai pegar a gente de surpresa quando a gente tiver essa organização. Eu estou compartilhando aqui, deixa eu entrar na planilha para me mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, está mexendo isso. Vamos lá, aqui está falando, ou seja, tudo que você tem de receita, depois o que você investe, e depois aqui vem as nossas despesas. Eu até coloquei aqui como a parte de quem não fica devendo nada para ninguém primeiro, que seria o dízimo, e aqui vem as outras coisas que a gente tem. Tem colégio, essas planilhas, gente, elas são autogerenciáveis. Se você não tem mais colégio, não, eu tenho faculdade, então vamos lá, faculdade, tá vendo? É bem simples de mexer. Né? Aqui até embaixo já tinha faculdade, mas vamos colocar curso. Então, enfim, você pode colocar ela do jeito que você quiser. Eu estou mantendo um padrão, que é um padrão mais até que no nosso perfil de consumo, mas você pode escolher o que você precisar. Prestação de carro eu não tenho, então você pode deixar zerado, você pode colocar outro custo que faça sentido para você. Plano de saúde, academia, enfim, tem tudo aqui, e você pode usar do jeito que você quiser. O que está pronto já nessa planilha que vocês já vão receber aí, que é um presente nosso? Quando eu coloco o salário, se eu colocar um salário de 5 mil aqui, ela já vai calcular até aqui embaixo, vocês vão entender ela quando estiver maior, eu estou passando meio rápido, justamente pelo nosso tempo, e porque ela é muito simples mesmo, já vai ter aqui a receita de 5 mil. Se você já tem essa receita de 5 mil, aqui, ou seja, você colocou lá em cima, ela já vai aparecer lá embaixo. Não, no mês de fevereiro foi 6 mil de receita. Ou seja, ela já vai vir aqui embaixo, ó, 6 mil. E se eu colocar aqui, conforme eu escrevo em cada um dos custos, por exemplo, nos 5 mil, eu vou colocar aqui um custo que eu tive do dízimo. Por exemplo, eu paguei aqui 500 de dízimo e aqui 600, só para vocês entenderem. Quando eu coloco aqui, que seria os 10%, a gente já vai ter esse desconto aqui embaixo, ó, total de despesa, tá vendo? Então, essa planilha, ela já está pronta para ser usada, e vocês vão receber tudo que eu colocar aqui de despesa, ela já vai aparecer para mim, ó, internet, 200, luz, 120, água, 90, vamos colocar 85 e 30, só para vocês verem que tudo que eu colocar, ela dá um subtotal aqui, e aqui embaixo ela põe tudo somado nas minhas despesas. Então, você já vai ter tudo bem organizado. Então, vamos lá. Quando eu agora vou continuar falando, eu falei já da inversão do fluxo, que a gente vai primeiro colocar na planilha ali, o se pagar primeiro, depois a gente vem com esses princípios, que são os princípios inegociáveis, sabendo desse princípio, mais uma vez, até coloquei aqui semente, porque a pastora falou muito da semente. Sabemos que Deus não fica devendo nada para ninguém. E a gente vai vir com mais um ponto aqui, que é o segredo dos gastos variáveis. A gente tem que parar, gente, de tentar adivinhar o mês. Adivinhar, enfim, você tem que pensar mais ou menos por semana. Então, eu vou trazer um exemplo aqui prático. Se você define aí
ter um custo de R$ 200 semanais para o supermercado, sacolão, você já tem que multiplicar por 4 para você ter essa visão com clareza. Por quê? Porque quanto mais clareza você tiver, mais visão você conseguir colocar, e se tiver algo extra, você já for corrigindo, mais fácil vai ficar para você controlar todas as suas despesas. E a gente pode ter como exemplo aí os grandes empresários de sucesso. Eu não sei se vocês sabem aí, mas toda empresa ela começa a fazer um orçamento do ano, porque empresário só pensa em ano, quando não pensa em 5, 10 anos, ela começa a fazer um orçamento mais ou menos em outubro, novembro. Imagina, ela está fazendo um orçamento, por exemplo, a gente está no ano de 2026. A maioria, banco eu tenho certeza, porque eu trabalhei lá, então eu garanto para vocês que eles fazem isso, mas os empresários de alta performance, de grande sucesso, que é isso que a gente tem que pensar, isso que a gente tem que ser, isso que a gente trabalha para ser. Porque é sobre isso, é sobre essa semente que a pastora aí, não só ela deu um show, né? Foi algo assim, arrebatador. Então, quando a gente pensa no ano, a gente tem mais clareza ainda. Então, o que eu quero fazer para vocês? Realmente esse desafio. Você ter essa certeza que o empresário ele já projeta o ano inteiro. Por quê? Ele vai ter clareza ali para tomar as decisões rápidas. Então, se você já planejou um gasto com as coisas que a mulher gosta, bolsa, sapato ali, de R$ 200, e aparece uma oportunidade de R$ 100, ok, você pode fazer. Mas se aparecer uma oportunidade de 400, 500, você já tem que falar, opa, peraí, você já tem clareza. Então, você já não vai tomar essa decisão. Então, você precisa ter essa mesma visão empresarial sobre a sua vida, focando no seu negócio e mantendo os registros financeiros para a sua tomada de decisão. Então, a gente tem que ter essa clareza. A planilha, ela traz isso. E eu tenho também na planilha aqui já uma aba de gastos anuais. Deixa eu pegar, deixa eu ver se está mexendo aqui para vocês, na compartilhamento está aparecendo para vocês, tá, né? Deixa eu subir aqui só para me ver. Tá mexendo aqui? Não, acho que não. Deixa eu ver só se ela está mexendo. Não, parece que tá. Eu estou mexendo aqui, é porque eu fico na tela menor. Aí tá mexendo aí. Eu estou mexendo, ela está mexendo. Então, vamos lá. Nessa parte do segredos dos gastos variáveis, o que a gente já tem que pensar? O anti-imprevisto. Como assim, gente? IPVA, material escolar, Natal, não é imprevisto, isso é calendário. Então, aqui, ó, presentes, por exemplo. Lá em dezembro, porque aqui eu tenho mês a mês, eu já tenho que organizar um valor que eu vou ter de custo aí com meus presentes. Então, aqui, ó, por exemplo, dezembro, ó, a gente estou subindo ela aqui para vocês verem. A gente já tem que estar organizado que em dezembro eu vou ter um custo maior aqui com presentes. Do mesmo jeito, aqui, olha como é que ela vai somando, gente. Olha que coisa linda, olha. O número é lindo demais. Olha, eu vou falar com vocês que eu amo o número. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, uma renda de 6, eu vou levar ela até o final do ano, para vocês entenderem. Vou colocar um custo aqui, por exemplo, R$ 1.000 de aluguel, ó. Só para vocês verem como que ela vai fazendo a mágica, ó. Se alguém tiver dúvida, eu posso explicar, eu posso ajudar, tá vendo? Tem o tanto que você ganhou, o tanto que você já teve de custo, o total, e lá embaixo ela já vai te dar um saldo final, porque ela desconta tudo que você teve como despesa. Aqui, ó. Então, você teve um saldo positivo, se eu contar uma renda dessa, e eu tive um saldo positivo, tudo que eu colocar, automaticamente ela vai calcular. Então, tudo que a gente já coloca aqui, por exemplo, presentes em dezembro, eu já tenho um orçamento ali para presente de R$ 1.000, família grande é mais, né, gente? Porque hoje dá 10 pessoas, é geralmente umas 20 pessoas, então vamos colocar uma média ali de presente de, sei lá, 50, 100 reais ali, olha lá, já vai estar descontando, tá vendo? Então, essa aba do imprevisto é o quê? Como a planilha vai te trazer clareza, consciência, ela já vai fazer tudo dividido, você já multiplica por 12 o seu ganho, já faz a previsibilidade, até difícil de falar, previsibilidade dos seus custos, e ela vai te mostrar ali, no final, o que vai ter de rendimento.
Ana, fiz a planilha. E o negócio deu ruim aqui, ó. No final, eu não tive aquilo que eu esperava, aquele rendimento que eu estava esperando. E agora? A gente tem aqui deixa eu ver se ela tá compartilhando essa parte, que eu não vi mudar saldo positivo, não, parece que não tá. Deixa eu ir de novo aqui, que eu vou compartilhar novamente, para vocês verem aqui. Ela tem também, aí, ela tem também a parte, umas dicas aqui do saldo positivo e do saldo negativo. Aí, negativo, aqui vai ter só positivo, que ele até sumiu, achei. Ó, aqui está o saldo negativo com algumas dicas. Tá? Eu não vou ler agora tanto, porque eu quero falar, está tudo escrito aqui para vocês, mas, enfim, ela fala muito numa questão da gente deixar uma reserva também de emergência, que seria esses 20%. Mas eu já não gosto desse nome. Eu falo que, como a palavra tem poder, e nós que somos mulheres alinhadas ao reino, a gente sabe que emergência, quando você já espera uma emergência, a emergência naturalmente vem. Então, ao invés de falar reserva de emergência, a gente vai trocar este nome, vai colocar reserva de oportunidade. Por quê? Como boas mulheres, boas mordomas daquilo que o Senhor já nos deu, nós temos grandes oportunidades. E como a pastora disse, eu já peguei essa visão, quero que vocês também peguem, nós somos... Tá todo mundo sumindo? Tá me escutando? Tá, né? Parece que ficou... Aí, voltou. Tá, desculpa, gente, mas eu vou continuar aqui o raciocínio. Como nós somos boas mordomas e nós sabemos que o Senhor já deixou tudo aqui para gente, toda a abundância, tudo pronto, nós temos a certeza que nós vamos ter acesso, vamos pegar aquilo que ele trouxe. Então, quanto mais a gente conseguir ver, a gente vai poder oportunizar, ter essa reserva de oportunidade, que é justamente o que a Monique falou. Este ano vai ter o quê? Vai ter transferência de riqueza. Então, vou repetir, já que este ano tem transferência de riqueza e nós estamos nos organizando, eu vejo realmente uma potencialidade na vida financeira e eu ministro isso na vida de todas vocês. Abundância realmente transbordando. Porque se nós temos clareza e vai ter a transferência de riqueza, que é uma profeta que falou isso, gente, não fui eu. É uma profeta, nós vamos realmente ter essa abundância em nossas vidas. Nós vamos transportar. Porque Deus, gente, não fica devendo nada para ninguém. A promessa dele não é à toa. Então, a gente sabe muito bem o que ele tem, o que ele quer. Aqui eu estou dando uma ferramenta que vai trazer clareza. Então, nós vamos realmente atuar e trabalhar com intencionalidade. Por quê? Eu quero ver essas planilhas de vocês, como essa daqui que está a minha, né? Tá bonita aqui, né? Ó, saldo no final do orçamento ali, o saldo positivo, bombando aqui para todo mundo. Bombando não, abençoando. Bombando não, é errado. Para mim também é difícil, tá vendo? A gente que está sendo usado, tem hora que a gente erra. Eu falei bombando, isso me chamou a atenção aqui na hora. Bombando não, a gente vai ter um saldo transbordando. Essa que é a palavra certa. Então, aqui eu deixei essas duas dicas aqui, tanto do saldo positivo, quanto do saldo negativo. Eu não sei quantas de vocês já fazem isso, essa planilha é muito simples, muito fácil, ela já vai estar com vocês hoje mesmo. E para que esse plano nosso, gente, seja a prova de falhas, como que nós vamos posicionar? Aí vem mais uma joia para vocês. A gente vai, primeira coisa, vamos fazer uma simplificação bancária. A gente vai parar de pulverizar dinheiro em vários bancos, porque isso gera
muita fuga de capital, pode vir ser que tem alguma taxa invisível, que é muita coisa para você olhar, você perde o foco. Gente, é uma coisa, isso é espiritual. O que você foca, cresce. Em quem que você está dando foco hoje na sua vida? Então, o que você foca, cresce. Isso é neurociência, isso é foco. Então, além de você deixar em várias instituições, mesmo hoje existem várias instituições gratuitas, o que eu vou passar para vocês? Para a gente usar uma conta principal aí num grande banco, né? E um fluxo menor para investimento e tal, num grande banco também, que hoje tá tudo gratuito. Pronto, 2, 3 no máximo, não tenha muito, isso te dispersa. Então, a gente tem que atuar, gente, também esses bancos, uma outra dica que eu quero deixar para vocês, instituições sólidas e sem intermediários. Você não precisa de ninguém. Hoje você baixa o aplicativo aí, Itaú, Nubank, Bradesco, Santander, enfim, tem vários aqui. Ainda nem o banco está patrocinando a gente, mas em breve, né, pastor Monique, nós vamos ter um grande patrocínio aí, a gente recebe isso e vai ser uma honra falar de uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo. Além disso, a gente tem que ter uma agenda financeira. Fala para ver o que é essa agenda. Bem, a agenda é o seguinte, gente, todo governo, volta a falar, 195 países e no espiritual 2 governos, né? Ele exige presença física e mental. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, Deus fala com os deles e o adversário também está falando com eles ali. Se a gente não puder, numa semana que eu nem sei o tanto de horas que tem, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente puder, pelo menos uns 15 minutos, para a gente alimentar a nossa planilha, para a gente olhar ali e ver, o que está saindo demais, o que eu posso ajustar. Isso não depende do nosso humor da disposição, isso tem que ser compromisso. Um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. Porque Deus vai sim transferir riqueza, mas Ele está preparando vocês para isso. Essa aula, essa imersão não é à toa, nós estamos sendo preparadas. Então, lembra-se, espaço não fica vazio. Essa é uma lei física e espiritual. Como você quer crescer financeiramente se você não dedica tempo e intenção focado naquilo? Né? Pastora, quer falar alguma coisa? E, na verdade, isso que a Ana está dizendo é tão poderoso quando a gente leva para as questões físicas mesmo, né? Nada, a gente disse ali no início da imersão, não existe um campo neutro. Não existe um campo neutro, queridas. Nós necessitamos ser mulheres intencionais. E uma das coisas que eu falo sempre com as minhas alunas mentoreadas, adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Quem faz o que quer, querida, é criança. Ah, mãe, eu quero, né? Faz o que quer. Nós somos adultas. E essa ferramenta que Ana está dando, vou te contar uma coisa, querida. Eu estou confessando uma vulnerabilidade da pastora. Eu decido, né? Eu preciso, não. É sobre o que eu decido. O que eu decido desata e define o meu novo destino. Eu, pastora Monique, estou assumindo isso na frente de vocês, decido ser melhor. E olha que eu já sou extremamente organizada com as minhas finanças. Mas eu confesso que uma ferramenta poderosa como essa que está sendo entregue para a gente, se a gente não usar, o que está faltando? A responsabilidade minha. Porque você está recebendo uma ferramenta que está ali, você só vai lançar, você só vai gastar, não, vai investir o seu tempo. Nós não somos mulheres que gastamos tempo, ok? Palavra tem poder. Você não gasta o seu tempo, você é uma mulher que investe tempo em coisas certas, em coisas do reino, em coisas direcionadas. Somos mulheres 3D, dispostas, disponíveis e decididas. É isso que é uma mulher escolhida, querida. Então, essa é uma noite reveladora, confrontadora, mas reveladora também. Vamos botar a carapuça naquilo que a gente não está fazendo e bora fazer. Amém?
Vamos embora, gente. Eu quero fazer uma inversão dessa no próximo ano, como? Tô bilionária, gente. Quem mais Amém, quer ser amém, essa? amém, Porque eu amém. quero. Eu não abro mão. Se já tá bom, vai ficar melhor ainda. Lembra do início da imersão. Silvânia, recebe aí, minha filha. Recebe. No Amém. reino espiritual, você age e o reino reage. Fala pelo menos um amém aí, minha gente. Amém? Glória Amém. a Deus. Vamos lá. Então, vamos lá, continuando aqui. 15 minutos a gente faz essa planilha. Ana, mas vai surgir coisas diferentes, vai ter cada dia uma coisa nova. Sim, você está acostumando. É um novo processo. Nós estamos preparando para acessar a troca de riqueza que está profetizada neste ano. Então, gente, vamos fazer primeiro o quê? Decisão. Eu gosto muito que a pastora Monique sempre fala isso. Qual a decisão? Criar conta separada, a conta do viver e a conta do construir. Protege, você proteger seu dinheiro de você mesmo. Porque, gente, o nosso, assim, sem querer, obviamente, Senhor me dê muita sabedoria com isso, mas sem querer tirar o poder do nosso adversário, muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, a gente tem que proteger o dinheiro da gente mesmo, dos nossos impulsos. Por isso que ter as contas para investimento no lugar e do dia a dia, para os pagamentos, para as coisas que você tem, inclusive, como eu disse aqui, ó, na parte do seu, na parte do 50, 30, 20, né? Você coloca aí uma parte aí nesse estilo de vida, a parte dos 50% e os 20%, que é o que você tem que focar para você conseguir. Ana, hoje eu não consigo, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente fala muito, eu e Monique aprendemos muito numa escola, assim, todo mundo tem ali a vida que merece, mas se você está tendo essa clareza, essa consciência agora, é justamente você ser potencializada. Você está aqui num ponto, você ligou o GPS e você agora sabe, você tem uma ferramenta poderosa que vai te levar a um outro ponto. Tudo tem um começo, não existe ninguém que nasceu sarado, musculoso. Todo mundo que faz ginástica, eu amo ginástica, eu sou uma pessoa assim, ginástica é coisa de velha, né, gente? Entreguei minha idade, ai, ai, ai. Olha, eu amo treinar, é assim que fala hoje, né? Então, eu treino, eu gosto, eu sou uma pessoa que gosto disso, faço porque eu entendo da nossa tricotomia, então, do mesmo jeito da parte espiritual da alma, eu cuido do corpo, então eu tenho esse equilíbrio. Quando a gente traz isso para a nossa vida financeira, que a gente cria, né? Começa a tomar decisão. Poxa, eu vou começar a preencher a planilha, eu vou começar a colocar uma parte meus. Hoje eu não consigo, por exemplo, pode ser que você está numa situação da sua vida que você ainda não consegue ter lá os 20%, né? Que a gente colocou aqui. Mas você pode começar com 5%, 2%, enfim. Mas desde que comece. Todo mundo, como eu te disse, ninguém nasce malhado, sarado, todo mundo passa por um processo, todo mundo tem que ter uma jornada, e é só na jornada que você aprende a se fortalecer e ser melhor. Então, criar camada de proteção é algo para você proteger você de si mesmo. E a gente buscar investimentos adequados para o perfil e tudo também vai fazer diferença, né? Lembrando da regra, eu tenho uma regra, a regra bancária é o seguinte: quanto maior o risco, maior o ganho, mas também tem um lado contrário, né? Quanto maior o risco, você também pode ter maior perda. Então, cada um aí tem outras coisas. E hoje, todos os bancos têm muito isso. Você entra lá para fazer a sua conta, já fala qual o seu perfil de investidor. É arrojado, é moderado, é conservador. Você vai se identificar ali, porque cada um está no momento, está vivendo. Eu falo que dinheiro, gente, eu trabalhei muito tempo com crédito, eu tenho, assim, para a honra e glória do Senhor, eu tenho realmente profundidade para falar disso. E dinheiro é igual remédio. Se você tá com uma dor de cabeça e tomar um remédio com dor de estômago, o remédio vai funcionar? Vai adiantar? Então, é como um remédio. Você tem que pegar a dose certa, do jeito certo, como tem que ser feito. Porque senão você vai se perder. E é normal a gente se perder. Eu me perdi já várias vezes e faz parte disso, faz parte do aprendizado. E eu sei que lá é um lugar que vocês não querem estar.
Então, eu vou encerrando aqui a minha parte, vou presenteá-las aí com a planilha, e o dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Eu quero falar isso com vocês. Então, quem não governa o que ganha, será eternamente governado por quem paga. Então, gente, eu vou passar para vocês não só essa planilha, mas um resumo do que eu falei agora. E eu quero fazer um convite aí daquelas que... Eu tenho um programa que chama Minha Educação Financeira, eu vou colocar também para vocês no grupo, o meu perfil, Minha Educação Financeira. É um produto que eu estou desenvolvendo, mas ele não é um produto que eu tenho pronto ainda. Estou entrando com uma parte de IA, uma parte mais processual, e eu não estou não está pronto. Então, eu vou passar agora a palavra para a pastora Monique, mas assim que estiver pronto o meu produto, aí eu vou fazer o seguinte, Monique, vou disponibilizar aqui só para essas mulheres, porque o que acontece? Hoje a gente preenche a planilha manual, mas a gente vai agora preencher a planilha de forma automatizada. Então, veio aqui no meu coração muito forte, e eu vou confirmar isso agora, que quem estiver aqui nessa imersão, no meu curso Minha Educação Financeira, que já está lá, hoje tem uma planilha, tem essa planilha, mais um e-book, mais umas informações, eu estou terminando de fechar ele, eu estou desenvolvendo agora, com o desenvolvedor, uma IA, na qual você vai falar no WhatsApp, gastei tanto, ela vai preenchendo essa planilha automaticamente. Gente, pensa que vida, que rainhas que vocês são. E eu vou disponibilizar exclusivamente para vocês aí, quando estiver pronto, que ainda não está, um desconto aí de 50% para vocês fazerem parte. E eu quero, assim, que o Senhor abençoe a cada uma que esteve aqui até agora. Gente, são quase 7 horas da noite. Parabéns, você já deu o primeiro passo, e eu profetizo mais uma vez, que essa transferência de riqueza é para você, para a sua vida. E vou voltar agora aqui para a pastora Monique. A gente vai se falando mais. Uma honra ter tido vocês aqui comigo. E tenho certeza que essa planilha é o primeiro passo de muitos que virão. Glória a Deus, queridas. Então, vamos lá. Essa planilha é uma ação da parte prática que você precisa exercitar. Eu, pastora, eu estou fazendo um compromisso comigo, Ana, comigo. É uma decisão que eu tenho para mim. E olha que eu sou, como eu disse aqui, alguém que é organizado. Mas olhando essa planilha que a Ana colocou aí, em alguns lugares dela, eu me perdi. E outro dia eu chamei a Ana, porque, gente, eu ia comprar um carro, né? Eu comprei um carro novo. E aí a primeira pessoa que eu recorri foi quem? Para ela, porque ela tem algo de informação que eu não tenho. Então, eu sentei com ela, nós fomos analisar algumas coisas para que eu pudesse comprar esse carro. E fiz isso de uma forma bem tranquila. A segunda forma, né, o que nós fizemos ali, foi eu sentar com ela e falei, Ana, eu tenho uma parcela já investida. Você acha interessante eu investir mais? O que eu faço? Gente, foi assim uma consultoria sobrenatural, porque às vezes, e olha que eu sou administradora, querida. Eu sou administradora, para você ver que a gente não sabe tudo, que a gente precisa uma das outras. Isso é muito poderoso. Eu só quero, Aninha, te pedir para encerrar a gravação, porque senão vai acabar muito longo, para a gente continuar, e eu quero dar uma oportunidade para cada uma delas, que quiser falar, é claro, mas eu quero dizer para vocês, é isso, gente.